Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão Pedro e André. A sogra de Simão Pedro estava de cama. Ela estava com febre. E Jesus a tomou pela mão e a levantou. E a febre a deixou. Depois, ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos. A cidade inteira ficou reunida diante da porta da casa de Pedro. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas não deixava que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, Jesus se levantou e saiu para um lugar afastado e começou a orar. Simão Pedro e os companheiros foram à procura de Jesus e, quando o encontraram, lhe disseram: Senhor, todos te procuram. Vamos a outros lugares e a povoados vizinhos para pregar o Evangelho por lá também. Porque foi para isso que eu vim. E ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Hoje Jesus, no Evangelho, cura dor de cabeça, a dor de cabeça da sogra de Pedro. Também expulsa demônios, cura outras doenças, ou seja, aquilo que está no dia a dia da vida das pessoas. O Senhor Jesus Cristo é médico dos médicos. E claro que Ele cura, é Deus que tem poder sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias da vida. Nós também temos a tentação de achar que nós podemos fazer o que Jesus fez, talvez até lembrando de um trecho do Evangelho, quando Jesus diz que nós faríamos coisas maiores do que as que Ele fez. Mas aquilo que compete à sua natureza divina, nós não podemos fazer, porque é Deus que faz. Nós somos instrumentos de Deus. E se Deus fizer alguma coisa grandiosa através de nós, não fomos nós que fizemos, foi Deus que fez. Então, os milagres, a expulsão do demônio, uma cura, como hoje nós vemos no Evangelho, são coisas que fazem parte do dia a dia da vida. E Deus pode agir através de nós, através das pessoas, para atuar na história e na vida das pessoas. Mas algo que aparece interessante nesse trecho do Evangelho de hoje
são as consequências dessa cura. No Evangelho, a sogra de Pedro, depois de ter sido curada daquela dor de cabeça, começa a servir os apóstolos, os discípulos. Quem se deixa ou quem se sente curado por Deus, deixa de ser egoísta, deixa de pensar em si mesmo, mas se coloca a serviço. Aquele que verdadeiramente foi tocado por Deus e se sentiu curado, esse se coloca a serviço. É o sinal de que houve uma intervenção divina. A pessoa deixa de lado aquilo tudo que era o seu próprio, mas se coloca a serviço daqueles que precisam. Uma outra coisa importante que nós vemos no Evangelho é que as pessoas começam a procurar Jesus exatamente por causa dos milagres. As multidões procuram a Jesus e os discípulos dizem: Senhor, as pessoas estão te procurando. E a resposta de Jesus é interessante. Ele diz: vamos a outros lugares. Existem outros lugares que devem receber a palavra de Deus. Ou seja, mesmo sendo procurado, como nós dizemos entre nós, endeusado pelas pessoas do seu tempo, Jesus não aceita isso. Sempre está a caminho, em direção a. Jesus sempre sai daquele lugar, vai para um outro lugar, porque as pessoas querem tocá-lo, querem controlá-lo de alguma maneira, querem estar próximos dele. Essa atitude de Jesus fortalece em nós, e a igreja toda, durante a história, a necessidade do serviço à humanidade, do serviço às pessoas que sofrem. E todos nós, na medida em que nos colocamos a serviço das pessoas, mais somos agraciados por Deus. E quanto mais somos agraciados por Deus, mais temos coragem e condições de nos colocar a serviço dos outros. As duas coisas vão juntas. Colocar-se a serviço, receber a graça de Deus. Receber a graça de Deus, colocar-se a serviço. Não exigir ou não querer nada para si mesmo, mas sempre pensar naquele que é o outro, que está do nosso lado, que Deus colocou na nossa história, no nosso caminho. Por outro lado, esse trecho também nos fala de algo importante. Além de tudo isso, nos dá a entender, Jesus sai de um lugar e vai para outro. O evangelista São Marcos quer fazer este movimento. Apresentar Jesus que caminha, que vai adiante, que não para no mesmo lugar, que sempre está indo para um outro lugar. Jesus Cristo, para se colocar a serviço da humanidade, claro, não deve ficar em uma vila, em um bairro, em uma circunscrição ou com apenas algumas pessoas. A mensagem do Evangelho é universal, ou seja, deve atingir a todas as pessoas, sem distinção. E Jesus faz isso, cura sem ficar olhando quem é a pessoa que vai ser curada. Ensina a todos, também sem ficar olhando para os seus ouvintes. Ensina aquilo que é a doutrina do Evangelho, aquilo que é da vontade do Pai. Um outro aspecto importante que nós podemos ir percebendo e que nos ajuda também é que Jesus, fazendo este movimento, indo para outros lugares, não aceitando ficar com aquelas pessoas que vão adulá-lo, que vão endeusá-lo, Jesus ajuda-nos a nos desinstalarmos cada vez mais. Nós temos que seguir Jesus Cristo. Somos discípulos. E como discípulos, nós não devemos ficar parados, presos às circunstâncias daquilo que acontece. Às vezes, na família, nas comunidades, nas nossas paróquias, no meio das pessoas, nós temos a tentação de parar. Parar e esperar as coisas acontecerem. Não é boa coisa isso. E o Evangelho de hoje, destas reflexões que iremos fazer, ele nos pede também a mesma atitude de Jesus, do Mestre. Vamos sair de nós mesmos, vamos para outros lugares,
vamos anunciar a nossa experiência de encontro com o Senhor. Vamos falar da alegria de nos encontrarmos com o Senhor. E a alegria de nos encontrarmos com o Senhor acontece exatamente porque nós não ficamos parados. Quando estamos caminhando, é que nós vamos percebendo o que isso significa. Sejamos discípulos, missionários, sejamos homens e mulheres atentos às exigências do Evangelho, às exigências do anúncio desta palavra, desta boa nova. Jesus Cristo curando a sogra de Pedro, expulsando os demônios, fazendo tudo aquilo que era necessidade das pessoas, libertando as pessoas de todo o mal, anuncia para essas mesmas pessoas que um tempo novo chegou. Um tempo de graça, um tempo em que Deus age sem muita burocracia. Deus age sem muitos intermediários. Mas é Deus que faz isso. Nós somos instrumentos de Deus, nós somos discípulos de Cristo. Nós devemos fazer com que, através de nós, a graça de Deus aconteça também. Com isso, nós temos tantas coisas que podemos fazer. Por exemplo, nós conhecemos tantas pessoas doentes, tantas pessoas tristes, tantas pessoas que estão precisando de uma palavra, precisando de uma presença. Essas pessoas esperam alguma coisa, esperam algo novo. E nós temos este novo. Devemos, portanto, levar às pessoas essa novidade do Evangelho. Levar às pessoas a palavra amiga, o conforto, a presença, a solidariedade. Essas pessoas deveriam se sentir amparadas, para que possam vencer os seus sofrimentos, as suas dificuldades. Visitar uma pessoa doente, às vezes nós fazemos isso só quando não tem mais jeito. Isso digo em relação aos parentes, que dirá estranhos. Às vezes só visitamos um parente na hora em que não tem mais jeito. Ou só visitamos uma pessoa, um vizinho, uma pessoa amiga, na hora em que a pessoa já está no fim. Quem sabe Jesus Cristo não possa atuar através de nós quando visitamos uma pessoa doente, uma pessoa que está decepcionada, triste, acabrunhada. Nós podemos ser uma luz nova, podemos ser um incentivo, podemos ser algo novo na vida dessas pessoas. O Senhor Jesus Cristo nos quer como discípulos missionários. O Senhor Jesus Cristo nos quer como sinais do seu amor. Ele nos quer como sinais desta gratuidade de Deus,